A oração é você conversar com Deus, dialogar com Deus, se mergulhar no Senhor. Você falar com Ele. E não só falar, mas parar para ouvir o Senhor falar com você. O véu se rasgou. Você tem licença. Você tem ligação direta para com o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor se entregou e morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. O Senhor diz: você tem acesso através do meu Filho Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Você quer alguma coisa? Ore. Não reclame, não proteste, não coloque o Senhor contra a parede, mas ore. Demonstre ao Senhor qual a tua petição. Você viu Pedro? Ele foi orar por Cornélio. Ele deu a palavra a Cornélio. E aqueles todos ali da casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo. Pedro batizou eles porque o Senhor selou, aleluia, o que Deus ordenou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Através da palavra do Senhor, o Senhor vai te encher do Espírito dele. O Senhor vai te dar fruto do Espírito. A palavra, leia a palavra, irmãos. Muitos de nós estamos perdendo batalhas, guerras, porque não lemos mais a palavra. Louvado seja Deus. Muitos querem louvar vazio, sem ler a palavra. Louve e adore ao Senhor com louvores, mas leia a palavra. Se encha da palavra. Coma a palavra, viva a palavra. É a palavra do Senhor que vai te alimentar. E você vai ter unção quando você louvar, adorar a Deus. Peça perdão, se humilhe diante do Senhor. Você vai conseguir resistir o pecado, resistir o mal. Calar sua boca quando tiver que calar. Se você lê a palavra, se você ora, está em comunhão com Deus. As duas coisas têm que estar juntas. É a palavra, é a oração, é a palavra, é o jejum, é a comunhão com Deus. Conhecendo o Senhor, aleluias. Muitos dos servos do Senhor sofreu. José sofreu, mas no sofrimento de José, aleluias, no levante dos irmãos de José contra ele, o propósito do Senhor se cumpriu. José foi abençoado e fez aquilo que o Senhor queria. Porque talvez se o Senhor chegasse para José e dissesse: José, vá para o Egito, que lá eu tenho algo contigo, José ia dizer: eu? O que é que eu vou fazer no Egito? Eu não posso ir não, Senhor. Ele não iria. Mas quando o Senhor tem propósito, o Senhor cria situações e o propósito do Senhor é feito. Aleluias. E José foi obediente. Ele foi fiel, ele ficou ali no Egito, mas ele não se contaminou. Ele não se vendeu. Aleluia. Daniel e os amigos também foi para a Babilônia, cativo, sofrendo. Aleluias. Mas também não se contaminaram. O nome do Senhor foi glorificado. Foram 3 reinados. Nabucodonosor, Belsazar e depois Dario. Mas Daniel continuou firme. Não se contaminou. Teve épocas nesses reinados que Daniel ficou no canto. Que Daniel não era nem chamado, nem visto por ninguém. E muitos tentaram matar Daniel e Deus protegeu. Daniel teve o tempo que ele foi visto ali, né, como governador. Mas teve tempo que ele, foi para o canto. Nabucodonosor partiu e Daniel começou a ficar no canto. Mas Daniel não perdeu a comunhão com Deus. Daniel era um homem que vivia em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Os amigos deles também. Porque quando ele foi orar, para pedir para Deus revelar o sonho de Nabucodonosor, ele chamou os amigos. Por que ele chamou? Porque ele sabia que eram homens de oração. E você tem que ter pessoas de oração para orar com você.
Você não vai vencer a guerra sozinho. O Senhor está contigo, mas o Senhor colocou pessoas aqui na terra para nos ajudar. Quando ele pegou os discípulos, ele botou o quê? Em dois. Não queira fazer tudo só achando que você é o super-homem. Ah, Deus está comigo, basta. A palavra do Senhor, ela nos guia, ela nos mostra como tem que ser. Aleluias. E Daniel ficou firme, tanto que chegou o ponto de Belsazar perguntar a ele se ele era aquele mesmo Daniel. Quer dizer, você ainda continua aquele mesmo Daniel da época do meu avô? Aleluias. Não se contaminou? Não ficou com menos poder? Não perdeu a comunhão? Não, ele disse, eu continuo mesmo. Aleluia. Mesmo esquecido, né? Porque talvez você esteja acostumado a estar em destaque, mas vai ter uma época que você vai estar esquecido e você tem que continuar o mesmo. Mesmo quando vir um levante, você tem que continuar o mesmo. A mesma pessoa. Diante do Senhor, diante dos homens. Dando testemunho vivo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você vê aquela menina ali de Naamã. Naamã era leproso. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela menina, quando viu aquilo, aquela menina disse que conhecia um profeta que podia curar ele. Mas aquela menina estava passando por luta. Aquela menina poderia ficar calada, revoltada ali, mas não. Ela falou ao Senhor dela. E ele foi. E ele teve vitória. Teve propósito na prisão daquela menina. Ele viu a glória de Deus. Ele foi curado da lepra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, fique firme, em oração, sempre, sem cessar. Louvado seja Deus. Nós temos que estar em oração, em comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê força para continuar firme na presença do Senhor.